Senhor Deus, me ensina a lutar com fé quando tudo parece perdido. Há momentos em que não é o mundo que desaba ao nosso redor, é algo mais profundo, algo que quebra por dentro, em silêncio, onde ninguém vê. E o mais difícil é que mesmo com tudo despedaçado, você continua andando, continua sorrindo, continua tentando parecer inteiro, mas lá dentro, uma guerra invisível se instala. Uma batalha entre o que você ainda crê e o que a realidade insiste em mostrar. Você já se sentiu assim? Já orou com tanto fervor que parecia que o céu ia se rasgar? E mesmo assim, tudo continuou do mesmo jeito? Já pediu a Deus um sinal, qualquer resposta, um toque, e o que recebeu foi apenas silêncio. Um silêncio pesado, um silêncio que parece dizer, lute sozinho. Um silêncio que aos poucos tenta calar a sua fé. É aqui que começa a verdadeira luta espiritual. Não fora de você, mas dentro do seu coração. Porque há uma guerra que ninguém vê, mas que consome suas forças todos os dias. Uma guerra entre continuar crendo ou simplesmente desistir. Entre manter-se de pé ou se entregar ao cansaço. Entre confiar ou deixar a esperança morrer. Não é que você perdeu a fé. Não. Ela ainda está aí, mas está ferida, está cansada de esperar. E quando a fé começa a doer, quando a esperança parece ridícula, quando os seus olhos já não enxergam saída, é aí que o coração se torna campo de batalha. Não contra o inimigo que está fora, mas contra as vozes que surgem dentro. Será que Deus me esqueceu? Será que estou sendo castigado? Será que tudo o que acreditei era só ilusão? Essas perguntas não são pecados, são orações disfarçadas, são clamores sem forma. São expressões de uma alma que ainda quer acreditar, mas precisa entender o porquê da demora. E Deus escuta até mesmo os questionamentos que você tem medo de pronunciar em voz alta. No Salmo 13, Davi grita, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse é um homem segundo o coração de Deus. Mas também é um homem que travava batalhas secretas, que sentia o céu fechado, que implorava por uma resposta, e ainda assim continuava escrevendo salmos, continuava lutando, continuava crendo, mesmo entre lágrimas, porque lutar com fé não é sentir força, é não abandonar a oração, mesmo quando ela parece não mudar nada. É continuar dobrando os joelhos mesmo quando os joelhos tremem. É continuar falando com Deus, mesmo quando ele parece não responder, porque a fé real não é a que vê, é a que permanece. Talvez você esteja nesse exato momento, entre o silêncio de Deus e o barulho da sua dor, entre a promessa que ainda não se cumpriu e a ferida que nunca se curou. Mas preste atenção, se há guerra dentro de você, é porque ainda existe algo precioso sendo defendido. Deus ainda está aí, não como resposta imediata, mas como presença silenciosa, como aquele que não desiste de você mesmo quando você quase desiste dele. E é nesse lugar que ele forja guerreiros, não nos palcos, mas nos quartos escuros, não nas vitórias visíveis, mas nas orações que ninguém vê, não nas certezas, mas nos conflitos. É ali que ele ensina a lutar, não com gritos, mas com rendição, não com força, mas com constância. Não com promessas de resultado, mas com a certeza de que ele está presente mesmo quando parece ausente. O céu pode não se mover agora, mas o seu coração pode ser transformado no campo onde a glória de Deus nascerá. E essa guerra que hoje te faz chorar pode ser o início da vitória que amanhã será testemunho. A fadiga espiritual que rouba a vontade de orar. Chega um momento em que a alma não quer mais falar. Não porque perdeu a fé, mas porque perdeu as forças. Não se trata de incredulidade, mas de esgotamento. A pessoa ainda acredita em Deus, ainda sabe que Ele pode todas as coisas, mas algo dentro dela se fechou. Ela já não consegue orar como antes, já não sente palavras, já não sente vontade. A fadiga espiritual é real. Ela não é visível aos olhos, mas corrói por dentro como um cansaço profundo da alma. E o mais cruel é que, muitas vezes, quem passa por isso ainda se culpa. Se julga por não estar conseguindo se levantar.
Se acusa por não estar conseguindo dobrar os joelhos como antes, como se fosse menos espiritual por estar fraco, como se fosse menos digno por não conseguir orar com a mesma intensidade de antes. Mas Deus não está esperando de você uma performance perfeita. Ele não quer frases bonitas nem posturas forçadas. Ele quer verdade. E a sua verdade hoje pode ser exatamente essa: Senhor, eu te amo, mas estou cansado. Isso já é oração, já é fé, já é rendição. Há dias em que o fardo da espera se torna maior do que a nossa esperança. Situações que se arrastam, promessas que parecem distantes, dores que insistem em ficar. E com o tempo, mesmo sem perceber, vamos nos calando. Não por rebeldia, mas por exaustão. Mas a Bíblia nos mostra que até os maiores homens de fé passaram por esse vale. Elias, após grandes feitos, pediu para morrer. Moisés clamou por alívio. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros perguntando onde Deus estava. Isso nos mostra algo libertador. Até os fortes se cansam. Até os ungidos sentem vontade de desistir. Até os íntimos de Deus enfrentam dias de vazio. Mas o que os manteve firmes não foi a ausência de fadiga, e sim a escolha de continuar voltando para Deus, mesmo quando tudo dentro deles queria parar. Não é pecado se sentir esgotado. Pecado é fingir força quando tudo em você grita por ajuda. Deus não rejeita corações cansados. Pelo contrário, Ele se aproxima dos que estão quebrados. Ele se inclina para quem não consegue mais levantar a voz. Ele entende até o gemido mais silencioso. E se hoje você se sente assim, sem ânimo, sem palavras, sem vontade de orar, saiba, isso não anula sua fé. Não diminui o seu valor. Não te afasta de Deus. Pelo contrário, é nesse estado que Ele mais quer te encontrar. Porque é nesse ponto que a sua força termina e a dele começa. Você não precisa orar longamente. Apenas respire e diga: Senhor, eu estou aqui. Isso já é oração. Já é luta, já é rendição. A fadiga espiritual não é o fim. É o intervalo onde Deus trabalha no invisível. É onde Ele trata, cura e restaura. Você não está caindo, está sendo refeito. E quando não conseguir mais falar, apenas fique em silêncio na presença dEle. Porque às vezes o céu se move não quando você clama, mas quando você permanece. A rebelião interna de quem ainda acredita, mas já não espera. Há um tipo de dor que não se grita. Um tipo de cansaço que não paralisa o corpo, mas silencia a esperança. É o momento em que você ainda acredita que Deus existe, ainda o reconhece como soberano, ainda guarda reverência pelo seu nome. Mas lá dentro, no espaço mais íntimo da alma, algo já desistiu. É como se a fé tivesse sido mantida viva por hábito, por respeito, por memória. Mas a expectativa, aquela chama que acendia os olhos e acelerava o coração quando você orava, essa já apagou. Você não duvida que Deus pode, mas já parou de esperar que Ele vá. Esse estado é perigoso. Não porque você virou incrédulo, mas porque se tornou indiferente. A oração ainda acontece, mas sem paixão. Os louvores ainda tocam, mas não movem mais nada. As promessas ainda são lidas, mas soam como palavras para os outros, não mais para você. E assim, mesmo com fé, você se sente vazio. Essa é a rebelião mais sutil e mais comum entre os filhos de Deus. Não é uma revolta contra Ele. É uma decepção acumulada, silenciosa, que se alojou no coração e, sem que você percebesse, começou a roubar sua sensibilidade espiritual. A mente ainda diz: Deus é fiel, mas o coração já não responde com a mesma convicção. Talvez você esteja nesse exato lugar. Crê em Deus, mas não espera mais mudanças. Ama a Deus, mas já não sonha mais com o cumprimento das promessas. Você ainda serve, ainda ora, ainda canta, mas algo dentro de você se cansou de esperar. E isso, aos poucos, se transformou em uma espécie de rebelião calada, onde a fé é preservada. Mas o desejo de ver o mover de Deus foi deixado para trás. Mas ouça com atenção. Deus vê essa rebelião com olhos de compaixão, não de condenação.
Ele conhece as batalhas que te trouxeram até aqui. Ele conhece o silêncio que você enfrentou, os nãos que você ouviu, os atrasos que feriram sua confiança. E ainda assim, Ele não desistiu de você. A Bíblia está cheia de personagens que viveram exatamente esse tipo de conflito. O pai do menino possesso em Marcos 9 disse: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Essa é a oração de quem vive essa ambiguidade. Fé e dúvida, esperança e frustração, amor e medo. Deus não se escandaliza com esse tipo de oração. Ele a honra, porque ela é verdadeira, porque ela vem de alguém que, mesmo ferido, ainda se volta para Ele. Talvez sua alma esteja hoje dividida. Uma parte quer crer, outra já cansou de esperar. Uma parte quer seguir, outra quer se esconder. Mas saiba, esse conflito não é fracasso. É prova de que a fé ainda pulsa, mesmo que fraca, mesmo que sem forma. Deus vai ao encontro de corações assim. Ele não espera a perfeição, Ele busca a rendição. E mesmo quando você já não consegue esperar mais, Ele espera por você. Porque Ele ainda tem planos, ainda tem promessas, ainda tem algo para realizar na sua história. E não importa o quanto você se afastou da esperança, Ele sabe exatamente como reacender aquilo que apagou em você. A dor que quer ser ouvida mais do que curada. Nem toda dor deseja desaparecer. Algumas, antes de serem curadas, precisam ser ouvidas. A alma humana não anseia apenas por alívio, ela anseia por acolhimento. Antes de pedir solução, ela clama por atenção, por alguém que veja, que escute, que compreenda. E muitas vezes, quando nos voltamos a Deus em oração, não estamos pedindo um milagre imediato. Estamos no fundo pedindo: Senhor, por favor, não ignore o que estou sentindo. É comum pensarmos que o objetivo da oração é sempre mover o céu, apressar a cura, acelerar a resposta. Mas há orações que não nascem do desejo de mudança. Elas nascem do desejo de ser compreendido, de não carregar tudo sozinho, de não precisar fingir mais que está bem quando não está. A dor, quando escutada, começa a se transformar. Não porque foi eliminada, mas porque finalmente foi acolhida. O coração humano tem essa sede de ser validado, até mesmo por Deus, de ser olhado com compaixão e não com cobrança, de ser abraçado antes de ser corrigido. E a verdade é que o nosso Pai sabe disso. Ele conhece esse grito abafado que você nem sempre consegue colocar em palavras. Quantas vezes você se calou porque achou que não podia mais reclamar? Quantas vezes achou que, por já conhecer as Escrituras, deveria saber lidar melhor com tudo isso? Quantas vezes se sentiu culpado por ainda estar doendo? Mas Deus nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele nunca pediu que você escondesse seus sentimentos mais frágeis. Ele não quer que você espiritualize o que está sangrando. Ele quer que você traga até Ele exatamente como está. No Salmo 142, Davi faz uma confissão desarmada. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a Ele exponho a minha angústia. Veja, Ele não entregou uma oração pronta, cheia de frases corretas. Ele derramou sua queixa, Ele expôs sua angústia, porque Ele sabia que Deus não responde personagens. Ele responde pessoas reais. Talvez hoje, a única coisa que sua alma precise não seja de um sim, de um milagre ou de uma mudança radical. Talvez o que você precisa é apenas sentir que Deus está te ouvindo, que Ele não passou por cima da sua dor, que Ele não te mandou ser forte, mas se sentou ao seu lado para chorar com você. Cristo chorou com Marta e Maria, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. Isso revela algo sobre o coração de Deus. Ele não corre direto para a solução. Ele para sentir com você. Ele para escutar sua dor. E às vezes, é essa escuta que cura mais do que qualquer resposta. Deixe sua dor falar. Não a cale. Não a disfarce com versículos que você ainda não tem forças para viver. Deus não rejeita suas lágrimas. Ele as recolhe, Ele as honra. E mesmo que a cura ainda não tenha chegado,
A presença dele já está fazendo o que você mais precisava, te ouvindo de verdade. Quando o milagre não vem, mas a presença de Deus permanece. Há um tipo de fé que é forjada não na manifestação, mas na ausência. Um tipo de amor que só pode ser provado quando aquilo que esperamos não acontece. É aí que muitos desistem, não porque Deus disse não, mas porque ele simplesmente não disse nada. O céu parece mudo, os dias continuam iguais, o milagre não chega. E então, vem a pergunta que ecoa na alma: se Deus está comigo, por que nada muda? A verdade é dura. Há situações que não mudam, pelo menos não no tempo que esperamos. O câncer não foi embora, o relacionamento não foi restaurado, o emprego não voltou, a resposta não veio. E diante disso, tudo em nós clama por evidência. Algo que prove que ele ainda está por perto. Mas e se a única evidência for o fato de você ainda estar de pé? A presença de Deus não se mede por resultados. Ela se reconhece por sustento. Se você ainda está respirando, mesmo sem força, se ainda está aqui, mesmo sem entender, se ainda dobra os joelhos mesmo entre lágrimas, isso já é a presença dele. Porque se fosse pela sua força, você já teria caído. Se fosse pelo seu ânimo, você já teria desistido. Mas algo invisível, silencioso, inexplicável, te manteve em pé. Esse algo tem nome, é a presença de Deus, não em forma de espetáculo, mas em forma de alento. Não como fogo do céu, mas como brisa suave. Não como solução, mas como companhia. Na Bíblia, quando Paulo pediu 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne, a resposta foi clara: a minha graça te basta. Isso é o mesmo que dizer: você não terá o que quer, mas terá a mim. E Paulo então entendeu. A presença é maior que o milagre. Porque o milagre pode cessar, mas a graça permanece. A cura pode não vir, mas a companhia dele nunca falha. Você não está sozinho, mesmo que tudo ao redor diga que sim, mesmo que as respostas não cheguem, mesmo que o cenário não mude. A presença de Deus está onde há um coração quebrantado, onde há um espírito contrito, onde há alguém que, mesmo sem forças, ainda ousa sussurrar: Senhor, fica comigo. Talvez hoje você não precise de uma virada. Precise apenas sentir que Ele está aí. E Ele está. Não do lado de fora, mudando o ambiente, mas dentro de você, sustentando sua alma, renovando sua esperança sem fazer barulho. Como quem cuida de um vaso trincado sem desfazer sua forma. Deus não te abandonou. Ele só está te ensinando algo que muitos jamais entenderão, que a presença dele é o milagre que sustenta todos os outros. E mesmo que você ainda não veja o que pediu, ele já está te dando o que você mais precisa, ele mesmo. Lutar com a fé ferida sem menti-la. Nem sempre a fé vem embalada em certezas. Às vezes, ela vem sangrando, vem hesitante, vem remendada por dentro. E mesmo assim, ainda é fé. Há uma ideia distorcida de que crer em Deus exige força inabalável, confiança plena, palavras firmes. Mas os maiores atos de fé, muitas vezes, são silenciosos, são invisíveis, são gestos quase imperceptíveis de quem, mesmo sem entender, ainda escolhe não soltar a mão de Deus. A fé ferida não é uma fé fraca, é uma fé real, uma fé que sangra e continua caminhando, que chora e continua crendo, que treme, mas não recua. É essa fé que Jesus reconheceu quando viu o pai desesperado de um menino doente dizer: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele não escondeu sua luta, não encobriu seu conflito. Ele expôs sua alma rachada. E foi ali, justamente ali, que o milagre começou. Deus nunca pediu que você mentisse sua fé. Ele não exige declarações grandiosas quando o coração está mudo. Ele não espera um "eu confio plenamente" quando tudo em você está se despedaçando. Ele prefere a verdade nua da sua dor à religiosidade bonita da aparência, porque onde há verdade, há espaço para a cura. Mas onde há disfarce, há bloqueio. Talvez você esteja lutando para continuar, tentando manter uma aparência de fé, quando por dentro só há dúvida, cansaço e um sentimento de abandono.
Talvez você se culpe por não conseguir mais orar com a mesma intensidade, por já não sentir mais aquele fogo que um dia queimava. Mas ouça com o coração. Deus ainda está aí, com você, ao lado da sua ferida, dentro da sua luta. E Ele não está te cobrando perfeição, está te convidando à honestidade. Não há nada mais sagrado do que a fé quebrada colocada nas mãos de um Deus inteiro. Ele sabe o que fazer com corações rachados. Ele não os descarta, Ele os restaura. E o primeiro passo para isso é admitir: Senhor, eu estou ferido, mas não desisti de Ti. Isso é oração, isso é batalha, isso é rendição que move o céu. Lutar com a fé ferida é continuar indo até Deus mesmo quando tudo em você quer se esconder. É abrir a Bíblia mesmo sem vontade, é entrar no quarto mesmo sem sentir, é dobrar os joelhos mesmo sem ter palavras. Porque muitas vezes o ato de continuar já é a prova mais profunda de fé. Você não precisa se justificar, nem se explicar. Só precisa continuar trazendo a sua verdade para a presença de Deus. Ele sabe o que você não diz. Ele entende os silêncios. E onde você só vê fragmentos, ele já está enxergando o vaso refeito, a guerra invisível, entre a palavra de Deus e a realidade cruel. Você já se viu tentando conciliar duas realidades que parecem opostas? De um lado, as promessas que Deus te fez, versos que você leu, profecias que recebeu, orações que te deram esperança. Do outro, uma vida que não reflete nada disso. Uma sequência de perdas, atrasos, portas fechadas, frustrações. E então, dentro de você, começa uma guerra que ninguém vê. Uma guerra entre o que a palavra de Deus diz e o que os seus olhos estão presenciando. Essa guerra é silenciosa. É travada nas madrugadas em que você não consegue dormir. Nos momentos em que você repete versículos, tentando se convencer de que tudo vai passar. Nas vezes em que você diz: Deus é bom para os outros, mas não consegue mais sentir isso por dentro. Você tenta manter a fé viva e ela ainda respira, mas está encurralada entre a promessa que ainda não se cumpriu e a dor que insiste em crescer. E, aos poucos, a realidade cruel da vida tenta fazer você duvidar da fidelidade de Deus. Se Ele prometeu, por que não acontece? Se Ele cuida de mim, por que dói tanto? Se Ele tem planos de paz, por que o caos não cessa? São perguntas legítimas. São perguntas que já ecoaram da boca de homens e mulheres de fé ao longo da história bíblica. Jó, depois de perder tudo, questionou. Abacuque, diante da injustiça, clamou. Jeremias, entre lágrimas, escreveu lamentos. E mesmo assim, Deus os considerou íntimos, porque Ele não se afasta da dor sincera. Ele caminha junto dela. A fé não é incompatível com o conflito. A verdadeira fé é aquela que, mesmo em meio à guerra interna, ainda escolhe dizer: eu não entendo, mas eu confio. E isso não é resignação, é maturidade espiritual. É saber que Deus não está limitado à linha do tempo que você enxerga, que há coisas que Ele está fazendo no invisível, enquanto no visível tudo parece parado. Essa guerra entre promessa e realidade exige resistência. Não a resistência do orgulho, mas a resistência da permanência. Permanecer em oração mesmo sem vontade. Permanecer em Deus mesmo sem respostas. Permanecer na palavra mesmo quando ela não parece se cumprir. Porque no fim, a palavra de Deus não falha. Ela apenas se cumpre em tempos diferentes dos nossos. E quando tudo à sua volta gritar que você está sozinho, que nada vai mudar, que é melhor parar de acreditar, lembre-se, quem prometeu é fiel. E o que Ele começou, Ele vai terminar. O que você está vivendo agora não anula o que Deus disse. Sua dor não cancela os planos do céu. E o silêncio dele não é o fim da história. É só o intervalo entre a semente e a colheita, entre a palavra liberada e a realidade transformada. A esperança que se esconde na rendição. Há um ponto na caminhada em que parar de lutar parece derrota, onde soltar o controle parece fracasso. Mas, para Deus, rendição não é desistência. Rendição é linguagem de confiança. É o momento em que a alma cansada para de gritar e começa a ouvir. Onde o ego silencia e o espírito fala. Onde o medo solta as rédeas
e a fé toma o leme. A maioria de nós foi ensinada a lutar sempre, a não se entregar, a resistir com todas as forças. Mas há batalhas espirituais que não se vencem com força, se vencem com entrega. Deus não está buscando guerreiros que provem que são capazes. Ele está buscando filhos que reconheçam que sozinhos não conseguem. O coração humano quer controlar, quer entender, quer antecipar o que vem depois. Mas Deus trabalha em outra lógica. Ele quer que você se esvazie para que Ele possa preencher. Ele quer que você solte para que Ele possa sustentar. E enquanto você insiste em carregar tudo sozinho, Ele espera, não por punição, mas por amor. Ele sabe que, cedo ou tarde, o cansaço vai te ensinar o que a teimosia ainda resiste em aceitar. É na rendição que a esperança renasce. Rendição não é abandono, não é passividade, não é conformismo. É uma decisão ativa de dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, então faço o que me resta, eu me entrego. É quando você para de tentar convencer a Deus a fazer do seu jeito e começa a confiar que o jeito dele é melhor, ainda que não faça sentido agora. Foi o que Jesus fez no Getsêmani. Ele pediu: se possível, afasta de mim este cálice. Mas em seguida entregou: contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a fé que sustenta até diante da cruz, não a fé que exige livramento, mas a fé que confia até no caminho da dor. E ali, naquela noite de agonia, não foi a força que venceu, foi a rendição. E dela nasceu a esperança de toda a humanidade. Talvez Deus esteja esperando que você pare. Pare de tentar resolver sozinho. Pare de querer controlar o tempo, os outros, os desfechos. Pare de lutar contra a dor como se ela fosse inimiga e comece a enxergá-la como uma porta. Uma porta que, se você tiver coragem de atravessar em rendição, te levará a um lugar mais profundo. Um lugar onde Deus já te espera. Quando você se rende, a ansiedade perde espaço. O medo recua, a angústia cede, porque agora quem está no controle não é mais você, é aquele que nunca perdeu uma batalha. É nesse lugar que a esperança se esconde, no solo da sua entrega. E quando você se entrega, algo muda. Não lá fora, mas dentro. Você começa a respirar diferente, a orar diferente, a esperar diferente. Porque agora você não espera mais com peso, espera com paz. E essa paz é o sinal de que Deus já começou a agir. Quando Deus te leva ao lugar onde nem mesmo você sabia que precisava ir. Existem trajetórias que não fazem sentido até que olhamos para trás. Lugares que pareciam becos sem saída, mas se tornaram portas. Momentos que pareciam perda, mas foram libertação. Circunstâncias que no início pareciam injustas, mas que no final revelaram o cuidado silencioso de Deus. Nem tudo que dói é castigo. Nem tudo que foi tirado era essencial. Nem tudo que atrasou foi um erro. Às vezes, Deus nos move por caminhos que jamais teríamos escolhido. Não para nos destruir, mas para nos reposicionar. Para nos levar a lugares onde nossa fé cresceria, onde nossos olhos se abririam, onde o verdadeiro propósito emergiria da confusão. O problema é que, enquanto estamos no meio do caminho, tudo parece desorganizado. As portas que se fecharam, os planos que não se cumpriram, as pessoas que se afastaram, as promessas que não se realizaram, tudo isso se mistura dentro da alma como um lamento difícil de engolir. Mas o céu enxerga com outra perspectiva. Deus não está apenas levando você para outro lugar físico ou emocional. Ele está te tirando de um ponto cego espiritual. Ele está desconstruindo o que era conhecido para te apresentar algo novo. E isso, no começo, parece caos. Mas, na verdade, é reconfiguração. É graça camuflada de perda. José foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido no cárcere. Parecia que tudo estava fora do controle. Mas era exatamente esse caminho estranho que o estava conduzindo ao propósito de Deus: governar o Egito e salvar sua família. Cada queda foi, na verdade, uma curva no caminho do destino. Você pode estar hoje nesse exato lugar, onde nada faz sentido, onde tudo parece desvio. Mas e se o que você está chamando de interrupção
for na verdade a rota secreta de Deus para te posicionar no centro da sua vontade. E se esse lugar onde você se sente perdido for o ponto exato onde Ele começará a revelar o que sempre esteve planejando, desde antes da dor, Deus não erra caminho, e Ele não perde você no meio do trajeto. Mesmo quando você se sente fora do eixo, Ele está guiando. Mesmo quando parece que tudo saiu do controle, Ele ainda está no comando. Você não caiu num lugar aleatório. Você foi colocado, com propósito, com intenção, com promessa. Talvez o lugar onde você está agora não seja confortável, mas pode ser o exato lugar onde Deus vai falar com você como nunca antes. Porque Ele só consegue nos revelar algumas coisas quando tudo o que nos distraía foi tirado. E quando isso acontece, não sobra nada além da presença dEle. E é aí que Ele começa a construir algo novo. Não sobre os escombros do que passou, mas sobre a fé que nasce quando tudo parece perdido. O clamor que transforma o vale em lugar de nascimento. Há clamores que não nascem da fé estruturada, mas da alma quebrada. Gritos que não são articulados, mas selvagens, sem forma, sem beleza. Não se parecem com oração. Mas Deus os escuta como se fossem as mais puras canções, porque há algo sagrado no clamor que emerge do fundo do vale. Não aquele que busca respostas rápidas, mas o que nasce de uma dor tão profunda que tudo o que resta é um grito por socorro. No vale não há plateia, não há aplausos, não há lugar para máscaras espirituais. Só existe você e Deus. E esse é o cenário perfeito para um nascimento espiritual. Porque é ali, entre o pó e a solidão, que Ele sonda o mais íntimo da sua alma e revela aquilo que você ainda não sabia sobre si mesmo. Deus não transforma o vale removendo você dele. Ele transforma você dentro do vale. Ele ouve o clamor que ninguém vê, a lágrima que ninguém entende, o desespero que ninguém notou. Ele não espera que você encontre as palavras certas. Ele se move pela verdade contida no som cru da sua dor. No Salmo 130, o salmista diz: "Das profundezas clamo a ti, Senhor." Ele não está clamando do monte, mas do abismo. E é ali, naquele lugar, que ninguém escolhe, que o clamor se torna um portal, uma passagem da dor para a revelação. Porque quem clama das profundezas encontra um tipo de Deus que não se revela nas alturas. É no vale que Ele mostra o quanto desce para te alcançar. O vale é, muitas vezes, um útero espiritual, um lugar escuro, silencioso, solitário, mas fértil. Ali, a alma gestará uma nova versão de si mesma, uma fé mais verdadeira, uma identidade mais limpa, uma intimidade com Deus mais crua, mais real, mais duradoura. É por isso que tantos renascem depois de uma crise. Não porque a crise acabou, mas porque o clamor dentro dela os reconectou com Deus. Eles saíram do vale diferentes, não apenas sobreviventes, mas transformados. O seu clamor não está sendo ignorado, ele está sendo usado, como uma semente lançada no chão escuro, como um som que rompe as barreiras entre o céu e a terra, como um grito que não apenas busca libertação, mas que anuncia o nascimento de algo novo. Talvez o seu clamor hoje pareça fraco, talvez você sinta que já gritou demais, mas escute, é no limite da dor que Deus planta os maiores começos, e o vale que hoje você mal suporta pode ser o solo onde nascerá a versão mais forte, mais curada, mais cheia de propósito que você já conheceu. A alma que aprende a lutar sem gritar. Nem toda batalha precisa de barulho. Nem toda guerra se vence com gestos visíveis. Há uma força que não está nos gritos, mas no silêncio. Não na agitação, mas na permanência. E é quando a alma se cansa de tentar controlar tudo, de exigir respostas, de buscar sinais, que ela finalmente aprende a lutar de uma forma mais profunda, em silêncio, com fé madura, com olhos fechados e coração aberto. Essa luta não se vê, mas ela acontece nas madrugadas em que você simplesmente continua, nos dias em que você não sente nada, mas ainda assim levanta, ora e permanece. Ela se revela nos momentos em que sua alma não se exalta, mas repousa. Não exige, mas confia. Não grita, mas crê.
Aprender a lutar sem gritar é sinal de que algo dentro de você amadureceu. Não que a dor desapareceu, mas agora ela já não te arrasta. Ela te empurra para perto de Deus. Você já não precisa provar mais nada, nem para si mesmo, nem para os outros. Porque quem aprendeu a confiar no silêncio já não vive em função do aplauso, nem do milagre imediato. Vive em função da presença. Essa alma, antes impaciente, agora caminha com passos mais lentos, porém mais firmes. Já não se desespera com os atrasos, já não tenta forçar portas, já não discute com Deus sobre os porquês, porque entendeu que há batalhas que só se vencem com resistência espiritual. Ficar de pé quando tudo diz que você deveria cair. Foi assim com Ana, antes de gerar Samuel. Ela não gritou para todos ouvirem. Ela apenas moveu os lábios, com lágrimas nos olhos no templo. Sua oração parecia tão silenciosa que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas Deus ouviu e respondeu. Porque o céu não responde volume. O céu responde profundidade. Essa alma que aprendeu a lutar sem gritar não é fraca. Ela é refinada. Ela já foi despedaçada. Já clamou, já gritou, já se revoltou. Mas agora, ela descansa. E esse descanso é uma arma espiritual. O inferno não sabe o que fazer com quem não grita mais, mas também não se cala, com quem não levanta a voz, mas continua dobrando os joelhos, com quem já parou de correr, mas segue caminhando. Porque essa alma entendeu que o som mais forte da fé não está nos lábios, mas no interior, e que permanecer é o clamor mais alto que um coração pode fazer. Você pode não sentir nada agora, pode parecer que nada está acontecendo, mas a sua permanência já está fazendo o céu se mover. Não subestime a fé que não grita. Ela está sustentando mais do que você imagina. A última noite antes do renome de Deus em sua história. Toda alma em processo com Deus passa por uma noite que parece definitiva. Uma noite longa, fria, silenciosa. Uma noite onde nada acontece fora, mas tudo está acontecendo dentro. É a noite da luta invisível, a noite da decisão, a noite do renascimento. Para Jacó, essa noite foi literal. Ele lutou com Deus até o romper da aurora. E quando o dia amanheceu, ele não era mais o mesmo. Não por fora, mas por dentro. Não porque venceu, mas porque se rendeu. Há um momento na vida espiritual em que não lutamos mais por bênçãos externas. Lutamos por identidade, por propósito, por uma marca que venha de Deus e não das nossas próprias mãos. E isso não se recebe em meio à calmaria. Se recebe no campo de batalha da alma, onde você para de fugir, onde você para de justificar, onde você finalmente diz: Senhor, faz comigo o que for necessário, mas não me deixe sair dessa luta sem ser transformado. Deus não está interessado em deixar você com os mesmos títulos, os mesmos vícios emocionais, as mesmas defesas que um dia construiu para sobreviver. Ele quer te marcar com um novo nome. E esse novo nome não é imposto. Ele é revelado quando a sua velha estrutura espiritual finalmente se esgota. Jacó entrou naquela noite como alguém que sempre lutou com os homens e com Deus por sobrevivência, por controle, por afirmação. Mas ao amanhecer, depois de ser tocado e ferido no ponto exato da sua autossuficiência, ele recebeu um novo nome: Israel. Aquele que luta com Deus e vive. Não saiu ileso, saiu mancando, mas agora ele sabia. Quem o sustentava já não era sua força, mas a presença. Talvez você esteja vivendo essa última noite, a mais escura, a mais longa, a mais solitária, onde tudo parece parado. Mas é nesse lugar, justamente nesse vale íntimo, onde só você e Deus estão, que o céu decide te rebatizar. Ele não muda sua aparência, ele muda sua essência. Você não vai sair dessa luta do mesmo jeito. Vai sair transformado, com uma fé mais limpa, com uma alma mais curada, com uma identidade mais firme. E o que você chamar de última noite, o céu chamará de início de um novo ciclo. Deus não está apenas te ensinando a lutar. Ele está te dando um nome novo. Um nome que carrega promessas, que carrega propósito.
que carrega a lembrança de que você sobreviveu ao que era para ter te destruído. Esta é a noite antes do renome, e quando o amanhecer chegar, você não será mais lembrado pela sua dor, mas pela presença que te encontrou dentro dela. Você não será marcado pela luta, mas por quem lutou com você. E vencê-la não será mais sobre sair ileso, será sobre sair redimido, ferido talvez, mas marcado por Deus, e isso muda tudo.